Vanessa Miller, que é neurologista. A Vanessa vem nos falar sobre compulsão digital, é essa mania que vocês têm de ficar o tempo inteiro grudados, ou nas redes, ou no celular, e acaba degenerando em vício. Vocês sabiam? Vanessa, vamos falar mal do celular? Não é falar mal, porque na verdade não existe isso. Até ele contou uma história que eu achei interessante, né? Que falou que ele sofreu bullying e transformou essa experiência negativa e utilizou justamente a internet de uma forma positiva. E até é muito comum isso, as pessoas que têm depressão, ansiedade, as pessoas com fobia social, com timidez, utilizar justamente a internet, né, como um refúgio mesmo. Mas existe, como tudo, né, quando é excessivo, faz muito mal. Existe, vou fazer umas perguntinhas assim, né? Todos aqui já foram apaixonados? Já se apaixonou? Já se apaixonou? Sim. Não é isso? Exatamente. Essa sensação de paixão, por quê? Porque quando você está apaixonado, você libera muito dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que te faz focar, né, naquela pessoa, te faz ter energia, te faz ter motivação. E você meio que de vez em quando deixa até o trabalho, deixa as coisas de repente, né, por conta daquela paixão. E uma coisa interessante, todos os vícios têm justamente essa necessidade desse sistema de recompensa que envolve a dopamina. E aí, quando as pessoas, né, utilizam de alguma maneira, se tiver uma suscetibilidade genética, acessou a internet e aí deu um prazer, se sentiu um pouco melhor, ela busca justamente sempre o aumento, né, do acesso à internet para ter justamente essa gratificação. E aí, diferente do John, que eu percebi no teu discurso, eu estou aproveitando você mesmo, você está do meu lado não é à toa. Né? Eita, vai falar mal. Não, de forma alguma. Porque uma das coisas positivas que você sempre está falando é que você não abriu mão de ter contato com seus amigos, você não abriu mão de ter contato com a sua mãe, você aproveitou a internet como instrumento de trabalho, porque uma coisa é dependência digital, quando te traz dependência, tolerância, fissura, que são coisas ruins, quer dizer, você não consegue deixar de acessar aquilo porque isso te traz angústia, te traz ansiedade. No teu caso, você utilizou até como um reforço e até hoje em dia como um trabalho. Então, dependência digital não quer dizer nada com o tempo que você despende diante do computador. É uma relação, na realidade, de dependência. E o mais interessante, estatisticamente, Bruno, que nem você estava com o celular, hoje todo mundo antes do programa só estava olhando, todo mundo só com um celularzinho, a gente utiliza, em média, 3 horas por dia com o celular. Média. Média, eu comi uma banana, você não comeu nenhuma, nós comemos meia. Você sabe disso, estatística dessa maneira. Então, assim, média, 3 horas por dia. Assim, e aí imagina quanto que você tem, às vezes, perdas no trabalho de produtividade, quanto que você tem outras perdas associadas à internet. Né? Hoje em dia, problemas ortopédicos. Né? Eu faço um exame chamado eletroneuromiografia, que cada vez mais pessoas jovens estão tendo, por exemplo, síndrome do túnel do carpo. Por quê? Porque o tempo todo, né, fica lá mexendo com o dedinho. Problema cervical, pessoas com problemas oftalmológicos, etc, etc. Insônia também, né? Que Isso dorme é com o muito celular importante. na cara. Isso é muito importante. As pessoas estão cada vez mais, né? Meu bonequinho, meu travesseirinho, não é isso? E aí, se a pessoa for dependente, aquele barulhinho do plim, né? Traz uma gratificação. Não, mas aquele barulhinho você pode desativar. Pode, mas aí que tá, uma pessoa dependente gosta. Precisa do barulhinho. Quer ter uma pergunta que eu ia fazer pro John? Não deixa Vou o barulhinho. fazer, não. Porque, não assim, era essa a pergunta. Não era essa, não. Porque assim, né, é quando você deixa de ter, quando você tem uma frustração por não ter tantas curtidas. Porque assim, né, no teu caso, você já está com 2 milhões de seguidores, mas tem pessoas que têm, né, uma necessidade de postagem e assim, e fica naquela ânsia, naquela angústia por, né, 10 curtidas, 15 curtidas, quando não tem, isso traz, na verdade, uma tristeza e isso gera, ao contrário, isso gera, a internet leva uma perda, não é uma coisa positiva.
né? A internet veio com o objetivo de ser realmente um banco, né, infinito. Mas quando a de gente dados. não tinha internet, a gente podia ter esse mesmo tipo de sentimento quando ninguém ligava para a gente ao telefone para chamar para brincar, que não tinha um amigo que te chamava para brincar na pracinha. Pois é. Quer dizer, a relação continua igual, né? Eu não sei, Vera, porque... Eu acho que... Claro. É porque eu acho interessante o que ela está falando, mas muita gente, engraçado, reclama, pelo menos, amigos meus e tudo, algumas, na verdade. Poxa, quando eu faço aniversário, as pessoas pararam de me ligar. Agora é tudo no caractere. Parabéns. E eu consigo sentir assim, uma certa frustração nessas pessoas. Eu mesmo, eu fico espantado às vezes, eu falo assim, realmente, todo mundo vai lá, o Facebook ainda faz aquela jogada de te lembrar. Pois né? Gente, antigamente aí, né? 3 ou 4 lembravam, agora 50 lembram. Então é interessante. Mas é óbvio, Maurício, porque alguém te lembra do aniversário das pessoas. Então, antigamente tinha 3 ou 4. E você esquecia, ligava um dia, ficava uma semana. Ih, esqueci. Mas tem gente também que reclama, sabia? De tipo, olha, sente o contato, ninguém, a falta do contato sente a físico, falta da de ligar. voz, falta do olhar, talvez, não sei. Então, eu acho que é meio que realmente um... É que são 5. Depois a gente Se vai não confirmar for- isso. Mas é por aí, ele sabe sim. Mas Não, a às gente vezes, sabe. Vera, o que você está falando, uma coisa é você ter quantidade, outra coisa é você ter qualidade. Porque às vezes, assim, você pode ter 200 pessoas, parabéns, mas nada substitui, de repente, as 10 pessoas que eu mais amo estarem na minha casa me abraçando. Substitui a linguagem não verbal, nada substitui essa conversa. Imaginemos se a gente estivesse fazendo sem censura, todos nós assim num computador. Não teria a mesma Não, teria mas a se mesma você interação. estivesse na Antártida, se eu estivesse no Polo Norte, Uhum. se você estivesse na África do Sul e se ele estivesse na Coreia, etc., a gente poder se reunir seria uma coisa isso extraordinária. É ótimo. Esse é o lado seria positivo. Uma coisa, eu às vezes penso que eu posso fazer uma reunião de família com o meu sobrinho que está lá em San Diego, entendeu? E com a outra que está em Seattle. Não, isso Cara, sim, entendeu? isso sim. Sabe o que eu acho, Vanessa? É o que eu estava dizendo para o Bruno há pouco. Eu sou muito livre, eu não tenho problema nenhum com a internet, porque eu não sou dessa geração. A internet eu tenho medo, quer dizer, meu filho diz, você fica com medo do computador, eu tenho medo, quer dizer, eu sou incompetente. Então, isso me livra do vício. E isso vai ficar só na geração, no máximo na do Bruno. A seguinte, essa deles, estão livres já, eles já nasceram nisso. Eles já vão lidar de outra forma. Você não acha, não? Olha, Eles vão lidar de outra forma, eles já nasceram livres. Só eles é que são os escravos. Hoje em dia, você vê as crianças de 3 anos de idade já no iPad lá compulsivas. Não são compulsivas, gente. Nesse aspecto, como eu falo, tudo em excesso. Você sai num restaurante, você não vê os pais mais interagindo com os filhos. Eu vejo vários tablets e se a criança mexe um pouquinho, fala alguma coisa, o pai já dá novamente o tablet. Quer dizer, cadê essa interação? Tem umas histórias deliciosas. Eu estava ouvindo no ônibus uma vez, um menino, me chamaram para ir com eles, com a família inteira, para o restaurante. Eu fui. Cheguei lá, cada um pegou o celular. Tive dúvida. Levantei, perguntei onde é que era a saída, saí. Só perceberam que eu tinha saído 40 minutos depois e me ligaram. Me ligaram? Aí você respondeu o WhatsApp? Não, foi a pessoa postando. Me ligaram. Aí eu disse, tá louco, cara. Vocês estavam aí há 40 minutos, não perceberam que eu fui embora, cara? Estão todos, entendeu? Tem isso, né? Pois é. E aí existe também falta de aprofundamento. Né? É até essa geração que... É uma geração que não lida bem com a frustração. Se não tiver uma resposta em menos de 10 segundos... Cláudia está adorando tudo que você está falando. Cláudia só diz sim. Estou interagindo bem. Que bom, Cláudia está dizendo sim a tudo. Estou impressionada, Cláudia. Concordo. Mas sobre você estava falando tipo de like. Fala. Beleza. Por exemplo... hoje em dia você tem 2 milhões, né? Mas e aí, de repente, só vieram 10 likes. E como é que você reage a isso? Eu não ligo para like, juro. Por isso que você não é dependente. Por isso que a sua relação com a internet é positiva. Bruno, você que diz que é um dependente, você liga para os likes? Ligo. Olha, uma vantagem do Bruno que o Bruno não mente, tá? certo. O que aconteceu com essa foto? Eu já fico vendo. E aí, não gostaram? Você fica assim, rejeitadinho um pouco. Mas eu fiz uma experiência. Há 2 semanas, eu fiquei 2 semanas sem usar Facebook, Twitter, Instagram, nada. Foi ótimo.
Melhor coisa que eu fiz, assim, voltei a ler, vi muito filme e fiquei mais calmo, mais tranquilo. Mas você teve alguma abstinência? Tive, todo dia. Todo dia. Como é que foi isso? Como é que foi essa tua abstinência? No meu caso, eu joguei pro WhatsApp. Ou seja, você mudou o foco. Eu mudei o foco. Eu Entendi. tinha que estar com o celular perto, eu não ficava nas redes sociais, mas eu também me aproximei de amigos, porque em rede social tem isso, você fala com gente que você não conhece. No WhatsApp você fala com gente... Você só fala com quem você quer. Com quem você quer. Isso foi interessante. Por que dizem que o Instagram é a pior das redes sociais? Eu li Por causa isso. dos stories, né? Agora que tem a Por causa de quê, possibilidade. Cláudia? Stories. Tô sabendo. Ah. Que é a possibilidade de você fazer uma publicação de uma foto ou de um vídeo que vai durar 24 horas. Então, recorrentemente você vai lá e é vítima disso de vou postar onde eu tô. Vou fazer uma postagem agora do que eu estou fazendo, se eu estou na praia, se eu estou fazendo uma entrevista de emprego, quais são as minhas expectativas. Então, acho que é a maior vítima, até porque eu acho que o Facebook caiu muito em desuso. Não sei se vocês... Ficou muito banalizado o Facebook. Então, hoje o Instagram é a nova rede social. Tá, Minha isso opinião. eu sabia, Seu mas eu não John. sabia por que ela é tão Você nociva. acha, John? O Instagram, no momento, é o que está mais sendo utilizado. É. A galera Ele é mais jovem visual, tá tudo... né? É porque Mais tem prático. É a vida com As pessoas não, né? as pessoas não querem ler quase. Não, As pessoas só querem Porque você tem a foto e a historinha. Exatamente. E no dura Instagram, 24 Vera, horas. é tudo muito maravilhoso, não é a vida como ela é. É só coisas legais, incríveis, muito glamour, muito luxo. E aí nisso, Bruno, esse que também é uma coisa interessante. Quando você vê todo mundo linda, maravilhosa, todo mundo magro, isso que acontece para a pessoa que tem baixa autoestima, para a pessoa que tem, né, como eu falei, geneticamente alguma suscetibilidade, isso pode ser um prato cheio, tá? Para piorar mais os sintomas de depressão, para você piorar o teu estado de humor, para você ficar cada vez mais com E fobia alta social. dose de ingenuidade para acreditar que está todo mundo ali contando a verdade também, Pois né? é. Todo Até mundo é porque, feliz. olha só, Cara, quando, porque não é por possível. dia. quando a foto tá bonita, às vezes tem lá 20 pessoas e assim, todo mundo tá bem. Aí você saiu mal nessa foto, realmente não tá bonita. Por quê? Só você que estava com o olho Não, mas olha, fechado. isso daqui é... Gente, isso é básico. Não, isso é, mas claro que é. Básico, A foto numa sai bonita foto, quando você sai bem. uma foto para ser bonita, você tem que estar bem. Os 20 não importam. Isso é básico para uma Claro, foto. os 20 não Não. importam. Pode estar lindo todo mundo. Se você está feio, essa foto é uma droga. Todo mundo sabe disso. Mas ou não é? exatamente. Por quê? Porque todos nós precisamos justamente dessa aprovação e achamos que os outros também, né, vão ter esse julgamento, né? Como é que as pessoas vão me ver? Às vezes, quando você vai olhar numa foto, Você tem ninguém vai Deixa eu, ver, olhar. Não, deixa né? eu passar a conversa aqui para a Cláudia. Vou deixar você, Maurício, para você fazer depois um resumo. Ah, não. Ele é tímido. Outra coisa, eu conheço gente, e isso inclui você, pessoas que ficam o dia inteiro. Eu agora estou aqui esperando o ônibus. Eu agora estou aqui tomando ônibus. Eu agora estou aqui discutindo com o motorista de ônibus. Tem gente que faz isso, eu conheço. Tem gente várias no pessoas trabalho durante... E que ficam jogando isso. E no expediente também, durante o expediente. Mas Pega o celular, tira a foto lá, estou aqui, são 10 horas da sim. noite. Aí entra na dica do John, que Ele é a faz a constância. vida Faz o meu dele. exemplo, Não, no isso Instagram. é o assunto do vlog dele, o que ele faz. Mas diferente. imagina, na empresa que eu trabalho, aí eu pago hora extra para o funcionário. E ele me segue, eu sigo ele no E Instagram. reduz muito, né? Assim, a produtividade, praticamente 25%, isso é trabalho, tá? Científico, mostrando que as pessoas fingem que estão trabalhando, na verdade estão nas redes sociais ou qualquer Não tem outra coisa. foco. Não Mas tem você foco, não tem adiciona comprometimento. todos que estão trabalhando com você? Não, eu não adiciono. Mas as solicitações no trabalho são imensas a todo momento. Eu não você gosto de tem que adicionar. aceitar, né? Ou não? Não. Porque se você não aceita... No também Instagram e no Facebook eu não aceito. No LinkedIn eu aceito, é uma rede profissional. Agora o Instagram é aquela questão, é minha vida privada. Eu não quero que todos tenham acesso à minha vida privada. O que eu gosto de fazer, minhas opiniões no geral. Então é minha estratégia. Então eu não aceito. Quer dizer, Aí, isso meu dia que a a dia gente... com a minha família, com o meu namorado. que a gente pode dizer que as pessoas devem rever o que elas postaram nas suas redes sociais, Sim. dar uma limpada a partir de agora, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar de emprego. Sem dúvidas. As E que emprego páginas vai que ser? curte, quem segue principalmente, o que você compartilha. E aquelas pessoas que postam o que elas comem, isso é ruim ou é bom? É indiferente pra Já, gente. Mas Vai falar assim, isso aí- matei Eu um não sei se você cachorro seja um ontem e comi um nutricionista. cachorro. Aí eu Não, falo assim, é. nossa, Mas Ele do maltrata ponto de vista animais. neurológico, isso é péssimo.
Porque quanto maior o número, essa coisa, né, existe também vários artigos relacionados a isso. Quanto maior o número de selfies, assim, mais baixo a autoestima da pessoa, maior a tendência à depressão. É como se fosse uma aceitação, né? Eu preciso Você ser precisa da aceito. validação like, de terceiros. Sim, eu preciso ser aceito. Me aceita. Pois é, eu não preciso ser bonita. As pessoas têm que, né? Se as pessoas não acharem que eu sou bonita, então eu não vou ser bonita. Não vale o que eu sou, vale o que as pessoas acham que eu... então isso é complicado. Eu acho vocês o máximo. Eu queria muito. Vamos fazer intervalo? A gente volta já já com mais Sem Censura. Não é só o John que tem fãs, assim, ele tem muitos fãs, eu tô vendo aqui, mas a Lídia Russo, do Rio de Janeiro, ela falou assim, adoro quando a doutora Vanessa vai no programa. Há dicas para controlar a compulsão? Como saber se estamos compulsivos? Então, para saber se nós estamos compulsivos, você precisa ter os sinais clássicos de dependência, de tolerância, de fissura. É aquilo que eu falei, né? Se você tem uma relação positiva, maravilha, mas se você tenta... a sua vida toda fica focada só na internet, se você tem perdas pessoais, se tem perdas laborais, se você começa a ter, né, uma restrição, se você para de deixar de sair, por exemplo, de casa para ficar na internet, se você tem uma... Deixa de dormir para ficar na internet. Porque aí vira uma troca, você só fica focado justamente na internet e você acaba perdendo todo o resto. E aí tem esses sintomas mesmo de dependência, que nem, né, uma pessoa com cocaína, por exemplo, né, a pessoa tem palpitação, tem aquela fissura, tem aquele desejo, tem todos os sinais de uma pessoa com dependência química. Aliás, fisiologicamente é o mesmo mecanismo de ação, só muda o objeto. Alguns têm dependência a álcool, outros têm dependência a jogo patológico, outros têm dependência... Não vou citar aqui os bastidores. Tenho dependência à internet, enfim, né? Tem que saber realmente que a internet veio para ajudar e não para nos tirar a nossa liberdade, né, de viver fora, né, dessas redes, de estar aqui juntos, de tocarmos, de abraçarmos, de realmente sermos felizes e não fingirmos ser felizes. É mais ou menos por aí. Obrigada, Lídia. Fofa. Isso vai trazer uma questão bem maneira do canal, que eu estava crescendo, tinha apenas 200 mil inscritos. E ficou marcado. Ficou marcado porque um fã meu não pôde ir no encontro e ele estava no hospital. Mandou uma mensagem. E minha mãe a gente chegou em São Paulo, falou, vamos que vamos, esse garoto não pode ir, a gente vai visitar ele no hospital. Não gravei, foi tipo, eu indo lá pra ver. Legal. Foi surpresa total, não gravei nada. Mas a gente chegou lá, o menino tinha acabado de ter uma cirurgia de coração. Caramba, aí você não achou melhor? Nossa, eu pirei, eu e minha mãe, a gente chegou lá, vai matar o coração, sabe? E foi uma cena muito incrível, ficou marcado pra mim, sabe? Saber que eu tô ajudando. Ele chegou e falou, mano, na UTI, assistia seus vídeos, fazia eu rir, ficar alegre. Então, eu nunca achei... Tem um cunho de responsabilidade social, né? Sim, eu nunca achei que ia chegar nesse nível, sabe? Hoje em dia, essa pessoa já se faleceu. O menino já morreu? Já, porque infelizmente já, mas é porque o coração não aguentou. Foi rejeitado, não sei o nome certinho. E no dia eu senti demais, sabe? Eu, lá em Houston, chorei, porque aquele momento foi ele que mostrou que, tipo, eu tenho um impacto na vida de uma pessoa, sabe? Sim. A importância do seu trabalho, né? Do que você faz. A internet ajuda muito nesse sentido. Pessoas, por exemplo, com câncer. Agora, assim, eu estou sendo aquela chata, né? Que estou colocando sempre o lado negativo da coisa, porque foi justamente o tema. Mas também é muito preocupante a internet, né? Vou dar um exemplo. Existem grupos, né, que estimulam ainda mais a anorexia, a bulimia, ensinam de que maneira a pessoa pode perder peso. Aqueles vídeos que mandavam os meninos se matar? Gente, baleia azul. Então, assim... Doutora Vanessa, você está falando isso, na França tem uma lei agora que a foto com Photoshop tem que dizer lá, essa foto foi modificada, retocada. Sério? Para evitar que as meninas porque senão fiquem querendo emagrecer para ficar, na verdade, igual a uma menina que foi photoshopada. Aí não vale. E isso reforça aquela sensação, né, de inferioridade, de baixa autoestima. Então, assim, é muito preocupante, porque utilizar, por exemplo, nesse caso, né, de
uma pessoa que está, né, com dificuldade até de sair de casa e utilizar para uma comunicação é maravilhoso. Agora, quando você pega... Gente, tem cyber-suicídio, tá certo? É exatamente isso, por exemplo, da Baleia Azul. Existem vários desses grupos que, assim, e a pessoa quando... Que utilizam manipulam a fraqueza dos outros. E, assim, até mesmo essa questão, por exemplo, da bulimia, da anorexia, antigamente era tido como uma... As pessoas ficavam até meio envergonhadas de falar que tem essa doença. Quando você entra num grupo, a pessoa, às vezes, até disputa para quem está emagrecendo mais, quer dizer, você acaba criando uma empatia entre as duas pessoas, quer dizer, e isso às vezes acaba incitando e reforçando ainda mais a doença. Então, assim, a internet às vezes também é perigosinha nesse sentido. Com certeza. É uma coisa tão poderosa que tem que ser muito perigosa. É um poder muito grande. Olha só, existem muitos vlogueiros que nem você? Tem. No Brasil tem muita gente que faz vlog dia a dia, muita. E é gente que tem tanto seguidor? Até mais, muito mais. Tipo, sério. Não pode ser. Tem. Tem gente aí com 20 milhões, quase 30. 20 milhões? Canais. Isso. No YouTube, o maior canal do Brasil no momento, eu acho que tem 28 ou 29. É o Whindersson? Não, é o Condzilla. O Whindersson é o segundo maior, porém o Whindersson não faz vlog, é mais pro lado de comédia. Ele faz aquele show de humor, né? Isso, ele faz mais pro lado de comédia. Eu acho que o maior canal de vlogs, o Felipe Neto faz dentro de casa, então não... Não vale. Não seria, tipo... Não seria o dia a dia. É um vlog, mas não é o dia a dia. Eu acho que o Edu, que tá morando lá na mansão da Breckman, é um dos maiores vloggers que mostra o dia a dia. Gente, vocês têm... Kim Kardashian, qual o nome dela? E tem seguidor por todo mundo? Mulher. Isso aí é o que é aquilo? O que é aquilo lá? Aquilo ali eu também não entendo. Me define o que é aquilo. As meninas são obcecadas por ela lá nos Estados Unidos. Tipo, demais. Você fala Kim Kardashian, qualquer menina já... Ela é tão bonita, gente. Você não gosta dela? Olha só, uma pessoa que viaja e faz mais de 20 mil selfies é complicado, né? Ela vive disso, né? Ela vive dessa indústria, né? Então ela tem que realmente eu acho que ela é um personagem, né? Ela é o personagem que você tem que dar uma olhada. Hoje o Instagram é a nova revista de celebridades. Revista de celebridade ninguém compra mais, mas Instagram todo mundo tem. As marcas estão patrocinando. A gente vê a Bruna Marquezine, que tem 25, 23 milhões de seguidores. Ela faz campanha publicitária o tempo inteiro no Instagram. Barbosa também. Vários blogueiros, né? É uma nova profissão. Sim, os stories viraram uma ferramenta também de publicidade, né? Muita gente, em vez de... não divulga no seu YouTube, não. Vai lá nos stories, que é 24 horas ali, acabou. Entendeu? Porque o Instagram tá muito bombado, muito. Tem um apelo de uma mãe aqui, Vera. A Maria Fernanda Castro, é de Recife. Ela fala: doutora Vanessa, meu filho está muito ansioso e passa o dia inteiro no celular. Como posso ajudá-lo? Ele não aceita quando eu falo que está passando dos limites. É muito difícil, né, essa situação. Mas primeiro, qual a idade dele? Não fala, diz, né? Porque assim, existe até... Meu filho, 45 anos. Se ele estiver me assistindo, meu bebê. Porque assim, algumas recomendações, vou falar no geral, tá certo? Assim, crianças abaixo de 2 anos não devem, né, ter contato com tecnologia como recomendação. Eu adoro essa frase. Vanessa, pensa bem, é uma loucura, né? Criança abaixo de 2 anos. Não deve... Ela já... Mas é super normal, né? As crianças usarem hoje. De 2 anos já estão... A galinha pintadinha fala com criança de 1 ano. O meu sobrinho Arthurzinho, se bobear, tá lá. Claro, por isso que é uma loucura. As crianças... porque realmente parece humor, né? Olha, gente, menos de 2 anos. Não a faz criança Instagram. nem fala ainda. Mas já tá difícil fazer humor hoje em dia. Porque isso, você vê, pra mim é uma piada. A piada pronta já. Verdade, Maurício. Verdade, Ai, que delícia. Então, menos do que 2 anos. Deixa eu me concentrar aqui, porque eu tô na... Mas assim, o ideal é recomendar, por exemplo, adolescentes utilizar tanto computador quanto celular e num ambiente que as pessoas podem ter acesso. Porque hoje em dia, né, principalmente os sites, né, com cunho sexual, entre outras coisas, né, o ideal é que tente pelo menos colocar essa tecnologia que os adultos tenham pelo menos uma certa vigilância. Conversar
né, conversar abertamente, perguntar o porquê que você está acessando, o que traz para você, porque não adianta você negar, né? Negar de uma forma veemente até reforça a vontade e a compulsão. Em casos extremos, existe, né, assim, às vezes até levar para um acompanhamento uma terapeuta cognitiva comportamental, isso aí é importante, às vezes ter esse acesso. Alguns casos não vem só acompanhado com dependência digital, às vezes pode ter transtorno de ansiedade, outras dependências associadas, hiperatividade. Coisas, né? Então, assim, saber o porquê, né? Quer dizer, estabelecer um diagnóstico preciso e entrar nesse cenário e não tem jeito. Da mesma forma que às vezes você está numa situação que coloca em risco, principalmente perda na escola, de produtividade na escola, perda de sono, essas coisas, a mãe tem que entrar de uma forma um pouco mais vigorosa. Mas olha, o celular me ajuda a acordar. A internet me ajuda a acordar. Tá lá cedinho, puxo o celular, ver alguma coisa lá no Instagram, já... Mas você trabalha com isso, é diferente. Hoje em dia é o seu trabalho. O celular te ajudava a acordar porque você punha despertadora. Isso também. Mas tipo, eu ali, por exemplo, eu postei um vídeo no YouTube lá ontem. Aí eu, sei lá, botei minha meta de quantas views eu queria até eu acordar. Eu chego, bateu, já dá aquele ânimo. Da motivação, te dá dopamina. Eu cheguei no ponto de que eu jogo o celular pro lado, fecho o olho, conto carneirinho e vou. Senão não tá para dormir. Eu sempre quero olhar. Na higiene do sono é recomendado você desligar qualquer aparelho. Cara, tem uma mãe que teve, quem é, não vou lembrar, mas que ela tem um método ótimo. Ela tem no corredor da casa dela uma régua. Todo mundo de noite, muito bonitinho, né? Você vê todos os celulares lá, tuque para recarregar no corredor. Eles dormiam também, né? Eu adorei, todo mundo assim, todo mundo nos seus quartos e o celularzinho naquela reguinha. Se tem um viciado, acorda no meio da noite, vai lá e pega o celular. É mais difícil você levantar do que você estender a mão. E existe agora aplicativos, que até esse é um assunto meio controverso, que você regula o que a pessoa está tendo acesso, né? O tempo? Você regula a idade, essas coisas todas. Que nem televisão, né? Que nem televisão. Você tem alguns aplicativos nesse sentido. Mas isso até é discutível se isso realmente dá impacto positivo ou não. Porque ao mesmo tempo que alguns falam que às vezes pode ter um distanciamento entre o parente, né? Fala assim, as crianças, os adolescentes falam, você não confia em mim. Sim, tipo... Óbvio que eu não confio. Mas assim, né? Essa é a contrapartida. Mas eu não ser uma coisa voluntária, né? De ser uma coisa de cima para baixo. Né? Porque geralmente as pessoas que entram com dependência, né? Às vezes tem muito essa coisa de rigidez, baixa autoestima, às vezes a relação familiar às vezes não é adequada, ou é aquela família, né, conflituosa, ou é aquela família que te coloca também na bolha. Então, assim, né, você percebe que existe um ambiente também favorável também a essa... Sempre, né? Sempre, né? É o ambiente e a genética, não tem jeito. Posso terminar o programa? De acordo? Democraticamente? Terminamos. Obrigada, João, Vanessa, Maurício e Cláudia. Até amanhã, 5h30. Pronto, foi. Fomos.